Gramática. Sujeito e predicado. Hoje eu quero conversar com vocês, quarto ano, a respeito de frase e oração, porque a partir dessa página aí vai estar falando de oração. Então vamos prestar atenção. Frase é um enunciado, né? Vocês sabem criar frases, né? Que apresentam um sentido aí completo. Existe frase, professora, só de uma palavra? Sim, por exemplo, cuidado, atenção. É uma frase? Sim. Mas existe frases também de várias palavrinhas, que eu gosto que vocês fazem, não é verdade? E a maioria apresenta verbos, um ou mais verbos. Quando a gente analisa uma frase, a gente descobre se ela tem um ou mais verbos. Por exemplo, eu vou criar uma frase aqui, ó. Eu estudo matemática. Eu estudo matemática. O verbo estudar, né? Quem estuda matemática? Eu. Agora eu vou falar de oração. O que é isso, professora? Oração? Oração também é uma frase, quarto ano, que se organiza em torno de um verbo. Por exemplo, essa frase que eu falei, eu estudo matemática, ela é uma oração. Então, a oração, ela é uma frase que tem verbo, ou mais de um verbo, ou verbos, né? Eu estudo matemática. Então, vamos identificar aí o sujeito. O sujeito é a pessoa que fala, ó, que realiza a oração. Eu. E o resto? Estudo matemática é o predicado. Outra frase que eu vou criar aqui, ó. Alex viajou para a Europa. É só você perguntar quem? Quem viajou para a Europa? Alex. Então, Alex é o sujeito. Viajou vem do verbo viajar, então é uma oração. Viajou para a Europa, é o predicado. Vamos acompanhar? Sujeito e predicado. Leia a oração a seguir e observe o verbo destacado. Aí, ó. Oração é uma frase que possui verbo ou verbos. A galinha quer ruas cheias de minhocas. Só perguntar, quem quer ruas cheias de minhocas? A galinha. Então, a galinha é o sujeito. E o predicado é tudo aquilo que se informa depois do verbo. Quer ruas cheias de minhocas. É muito fácil, quarto ano. É só vocês prestarem atenção. Que ação é predicada nessa oração? Que ação? O que está acontecendo aí? A ação é querer alguma coisa. Então, você coloca, ó, é querer, nananana. Olha aí, a frase já tá falando. B, quem realiza a ação nessa oração? Ou seja, quem quer ruas cheias de minhocas? Fácil. Quem realiza a ação da oração é o sujeito. Toda vez que a gente vai analisar a frase, é o sujeito, é aquela pessoa que está realizando alguma coisa. Tudo aquilo que se informa do sujeito da oração é o predicado, que vem depois do verbo, certo? 2. Leia essa oração e responda as questões. Senhor Arthur preparou para o almoço uma variedade de comidas fresquinhas e deliciosas. Quem realizou a oração dessa oração? Que ação foi realizada? Então, você tem que copiar a frase respondendo, tá? O sujeito e o predicado. Copia a frase inteirinha das respostas aí que vai dar certo. Número 3. Complete as orações acrescentando um sujeito. Dica. O verbo sempre deve concordar com o sujeito. Ah, chegaram antes da hora. Então, você vai criar o sujeito que combina com o verbo. Tem que concordar com o sujeito, tá? 4. Crie um predicado para cada sujeito e forme orações, não se esqueça de acrescentar o verbo. Agora, nesse caso da número 4, você vai ter que criar um verbo. Por exemplo, ó, o professor estuda a vida inteira. Cadê o verbo? Estuda, que é do verbo estudar,
tá bom? Então, você tem que, depois do sujeito aí, você tem que criar o resto da frase, mas tem que colocar um verbo que combina. Número 5, observe as figuras e escreva um predicado formando orações. O menino, cria a frase. O vaso, o gato, Senhor Francisco. 6, circule os verbos e separe o sujeito e o predicado das orações. Meus pais farão uma longa viagem. Quem fará uma longa viagem? Meus pais. Então, vou ajudar essa primeira. Quem que é o sujeito? Meus pais. Escreve aí. Quem é o predicado? Farão uma longa viagem. Então, é só você perguntar quem? Depois do verbo. E pediu para você circular o verbo. Será que cadê o verbo? Ó, meus pais farão uma longa viagem. Circula o verbo. Você vai ler a B, a C, a D e a E. 7. Agora você é o sujeito. Complete as orações com as ações que você realiza nas seguintes situações. Eu acordo e termina. Depois de tomar banho, eu. Na hora do almoço, eu. Aos sábados, eu. Em dias de prova, eu. Então, vamos fazer com muita atenção, tá bom? Sujeito é aquele que tá fazendo o quê? Realiza algo, a ação. E o predicado é tudo aquilo que se informa do sujeito depois do verbo. Vamos trabalhar? Qualquer dúvida?